Olá, boa tarde, como estão? Hoje terei a oportunidade de debater com vocês um tema que eu tenho bastante curiosidade. Apesar de não usá-lo, mas eu pretendo usá-lo, que é o transporte público. Eu confesso que eu não gosto de dirigir, principalmente dirigir em grandes cidades. Opto por dirigir em estradas e gosto de dirigir em estradas, mas cada vez mais eu tenho encontrado argumentos para mim mesmo que o melhor para uma cidade é a utilização do transporte público e o melhor, particularmente, para mim, é também a utilização do transporte público. Mas o transporte público em qualquer capital brasileira e no mundo tem seus desafios. O primeiro desafio é o financiamento. Não sei se vocês sabem que, geralmente, os estados entram com forte subsídio, além do município, para garantir um preço de passagem adequada. Nós temos também o preço de combustível, que existe uma forte variação. A qualidade do transporte público, como, por exemplo, a presença ou não de ar-condicionado. E um debate fantástico que mostra os interesses contraditórios dessa contraditória sociedade brasileira, que é, por exemplo, a utilização e a existência de faixa própria para o transporte público, utilizada pelo ônibus público ou utilizada pelo táxi. Lembro que recentemente manifestações ocorreram, questionamentos ocorreram, em virtude de que pessoas que utilizam seu veículo particular estavam contra as faixas que priorizava e que é de utilização do transporte público. Vejo que o desafio das grandes cidades, não só apenas das grandes cidades brasileiras, mas também europeia, é o transporte público. E quais são esses desafios e como lidar com esses desafios? Hoje eu convidei a jornalista do Jornal do Comércio, especialista em transporte público, em ônibus e também em cidades, a jornalista Roberta Soares. Em 30 segundos, já voltamos para respondermos essa pergunta que eu fiz. Como resolver, se é que tem solução, os desafios do transporte público? Já voltamos. Nós somos a empresa de pesquisa que mais entende o eleitor nordestino. Uma carreira política vitoriosa passa pela Cinário Inteligência. Dentre nossos produtos, você pode obter pesquisas qualitativas e quantitativas, marketing institucional e eleitoral, além de previsões e estratégias para serem aplicadas na eleição. Entre em contato com a gente. Não é um curso de medicina qualquer. É medicina na Uninasal. Professores atuantes nos melhores hospitais. Estrutura completa e a mais alta tecnologia para sua formação de qualidade. Esse é o meu time. Medicina é na Uninasal. Uninasal. Formando vencedores. Roberta, boa tarde. Boa tarde. Agradeço sua presença, obrigado por ter vindo. Recentemente você participou de um evento, salvo engano, em Brasília, a respeito dos desafios do transporte público, gerou inclusive uma bela matéria no Jornal do Comércio. E ali naquela matéria eu fiquei surpreso em relação a duas questões. Primeiro, a construção de corredores de ônibus em várias capitais do Brasil, ou seja, se é prioridade ou não é prioridade, se estão sendo construídos ou não. E, em segundo lugar, o financiamento do transporte público. Então, é um transporte que não é lucrativo, que vem perdendo usuários e que vem perdendo, por consequência, receitas. A pergunta é, como ter um transporte público de qualidade se eu perco receitas e se também o Estado não aguenta tanto subsidiar a passagem de ônibus? Veja, para a gente ter um transporte público de qualidade, a gente precisa andar de transporte público. O Brasil, as pessoas que gerem o sistema de transporte, os gestores, os governadores, os prefeitos, eles não andam no transporte público, eles andam de carro. A maioria com motoristas e com benefícios, com prioridades que a população normal não tem. Então, a primeira questão é a gente olhar para o transporte coletivo. O Brasil precisa olhar para o transporte coletivo. Ele responde... o poder público. Exatamente. O cidadão, ele anda. Principalmente em algumas cidades, a classe média, você tem aí números
São Paulo mesmo, veio uma pesquisa recente do metrô de São Paulo, mostrou que a classe média, os salários mais altos, na faixa de 10, 11 mil reais para São Paulo, tem um público da classe média e média alta vindo para o sistema de metrô. O metrô em São Paulo, óbvio, teve uma expansão para a área sul, mas isso é pontualmente. Quando a gente fala nas cidades de uma forma geral, veja você acabou de dizer, não anda de transporte público. Eu ando de transporte público. Ando de carro também, mas ando de transporte público. Então, quando você diz que anda de transporte público, as pessoas olham com desconfiança. A gente ainda tem essa mentalidade. Como se fosse uma hierarquia. Se você tem carro, você tem um poder econômico maior. Você é melhor porque anda de carro e é pior porque anda de transporte público. É como se o transporte público fosse... Lhe desvalorizasse. Fosse a pior opção. Então, a gente primeiro precisa fazer com que as pessoas andem de transporte público. E como fazer para as pessoas andarem de transporte público? Aí vem aquela grande discussão. A gente precisa melhorar o serviço. De fato, o serviço é muito ruim, principalmente em algumas situações, em alguns lugares. Por exemplo, no nosso caso, trazendo para a nossa realidade, vamos falar do transporte público dos terminais integrados. Veja, quem hoje na região metropolitana do Recife depende do transporte público, precisa passar pelos terminais integrados, conforme o terminal integrado, sofre muito, de fato. Mas você tem áreas que o serviço não é tão ruim. Então, o serviço é bom. O serviço é bem razoável. É bom que você fale em que sentido? Porque ele chega... Veja, você consegue chegar, vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Boa Viagem. Não vou dizer que você vai pegar no horário de rush, mas conforme alguns horários. Você hoje em Boa Viagem, você tem um corredor de faixa exclusiva que lhe tira de Boa Viagem e você tem um que lhe coloca para dentro. Então, assim... Tem um serviço opcional, você tem uma tarifa diferenciada. As faixas exclusivas permitem uma maior velocidade. Exatamente, você tem faixas exclusivas, tem ganho de 100% de velocidade comercial. Então, assim, veja, tem problemas, é preciso corrigir, mas a forma da gente corrigir isso é usando. A gente precisa ter pessoas que pensem no transporte coletivo, que andem. Você não pode planejar o transporte coletivo como a ciclomobilidade. Você não pode pensar em bicicleta se você só faz tudo de automóvel. Então, esse é o grande desafio. A gente não tem, embora o transporte público, coletivo público, né? Porque o correto não é nem a gente chamar público, porque, na verdade, ele não é público, ele é pago. Isso. Né? O transporte coletivo público que a gente se habitua a chamar. Você precisa fazer com que as pessoas venham para ele. Nessas suas matérias, eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma matéria tentando ouvir a opinião do motorista que utiliza o carro particular em relação às faixas exclusivas para transporte público, porque me parece que o que usa carro particular reclama do engarrafamento ocasionado pelas faixas de ônibus exclusivas para transporte público. E, na verdade, aquelas faixas estão beneficiando uma maioria, uma maioria da sociedade que utiliza o transporte público. O carro particular é a minoria. Você já viu opiniões como essas? Veja, a gente está mudando, a gente está evoluindo muito. A gente teve uma reação fortíssima das pessoas que andam de carro em Boa Viagem, quando se colocou aqueles 500 metros da faixa da Antônio de Góes. Óbvio, ali havia um problema que a prefeitura sanou um pouco, de questão de investimento em tecnologia de trânsito. A prefeitura foi lá, falou com a empresa operadora, fizeram os ajustes, melhorou. Mas, de fato, tem pessoas que têm uma resistência. Hoje, isso está mudando. Um exemplo é lá. Você não tem fiscalização eletrônica, mas as pessoas respeitam a faixa azul. Então, até porque, veja, o transporte a faixa azul de você ela não tem fiscalização e os motoristas não tem fiscalização. A de Boa Viagem não tem. A gente só tem a da Mascarenhas de Moraes, que tem fiscalização o tempo todo, e o pedaço da Herculano Bandeira, que é no Pina, a Mascarenhas de Moraes na Imbiribeira. Então, não tem. Mas, mesmo assim, os motoristas respeitam. A grande maioria, você vai ter exceções, mas, de uma forma geral, as pessoas respeitam. Então, assim, ali foi um exemplo de que a sociedade reagiu. Comprou a faixa, mas apoia, é onde né? a gente volta. A gente precisa voltar. A prefeitura foi firme e manteve. A prefeitura não cedeu. Lembra que, não sei se você lembra dessas discussões, vamos liberar a faixa, então, para a circulação dos carros no horário de pico. Mas aí, se você fizer isso, você prejudica o ônibus. O transporte público. Então, essa é a questão. Primeiro, a gente precisa fazer com que as pessoas andem no transporte coletivo. Depois a gente precisa entrar na questão do financiamento. Veja, é como você disse, a gente teve agora em Brasília um Congresso Nacional de Transporte Público que acontece há 33 anos e que se discute sempre. Esse ano, inclusive, o tema foi a questão da revolução digital, da inovação, da renovação que o setor está tendo que... Tem que enfrentar isso de cara. E lá se apresentou esses dados, que é do anuário,
Foram 20 milhões de passageiros. Perdidos. 12 milhões de passageiros perdidos em um ano. Lógico, ali você tem um contexto da crise financeira, sem dúvida. Veja, as pessoas não têm... A pessoa está desempregada, não pega ônibus para ir para o trabalho. A nossa tarifa, tem gente que não tem R$3,45 para pagar todo dia. R$3,45 para ir, R$3,45 para voltar, sem dúvida. Mas aí embutido tem os aplicativos que estão levando os passageiros... No caso do Uber. Uber 99, né? A própria caminhada... As ciclofaixas? Também, mas veja, as pequenas distâncias, né? Os pequenos deslocamentos é onde o aplicativo está entrando. Então, assim, você tem essa perda. A gente tem hoje um sistema. Qual é a grande dificuldade do sistema de transporte coletivo público? Ele é um sistema que é bancado pela tarifa. Vou dar um exemplo do nosso. Não só pela tarifa, porque não tem um subsídio Mas estatal. É muito pouco, veja, o nosso sistema hoje, vamos lá, vamos a números. O nosso sistema hoje, 85% do sistema de transporte público da região metropolitana é bancado pela tarifa. Ou seja, por quem paga a passagem. E quem paga a passagem integral, geralmente, é o autônomo. E ele mesmo assim, é lucrativo para as empresas de ônibus? Não, veja, elas têm o lucro delas. É algo, se fala em 12%, eles dizem que é menos, enfim, mas só 15% é subsídio, que o governo começou a dar na marra há pouco tempo, acho que é coisa de 4 anos, 3 anos. E mesmo assim, esse subsídio, ele é, de certa forma, indireto, porque, por exemplo, nesses 15% de subsídio, que totalizam 250 milhões ano, ou seja, 20 milhões mês, o que são 20 milhões mês para um sistema de transporte público? Nada. Que transporta 2 milhões de passageiros dia. E se ocorresse o aumento desses subsídios por parte do ente estatal, você teria a possibilidade de redução da passagem? Veja, aí você tem cidades no próprio Brasil, São Paulo, né, que injeta 2 bilhões de subsídio, tudo bem. Aí vai questionar se é um subsídio lógico, se ele é um subsídio burro, porque tem falhas. Mas veja, o que a gente precisa discutir é o financiamento do transporte coletivo. E ele tem que vir do transporte individual. Ou seja, se você usa carro, você tem que pagar... As pessoas que andam de carro, elas têm que subsidiar, de alguma forma, o transporte coletivo, que responde por 80% dos deslocamentos e tem apenas 20% do espaço viário. Quando você fala subsidiar, mas subsidiar seria de que modo? Aumentando, por exemplo, a tributação dos carros? Veja, a gente não precisa aumentar, a gente pode destinar. Algo que a gente tem um projeto de lei, se eu não me engano, é uma PEC, que está no Congresso há coisa de 3 anos, tem 3 ou 4 anos que eu escuto falar disso, que é exatamente de taxar, tirar um percentual da gasolina e criar um fundo para o transporte coletivo. Você poderia... Não a parte da CID, por exemplo. Exatamente. Você conseguiria baixar uma tarifa em R$1. Você criaria um fundo. A gente precisaria, por exemplo, criar um fundo para implantar faixas exclusivas. Mas a minha preocupação, Roberta, é a seguinte. Você tem vários subsídios, incentivos fiscais para indústrias, para empresas, e isso não significa necessariamente que você vai ter o barateamento para o consumidor. O meu receio é de que você tenha mais subsídios do Estado para o transporte público e isso não venha gerar um barateamento das passagens. Pode ser. Essa é a questão. Então, como balancear isso ou como o Estado fiscalizar isso? Exatamente. Um outro problema que eu vejo também é o seguinte... Mas se a gente não tiver o subsídio, a gente não tem como saber. Então, certo, aí vai ter que ter. Então, vamos criar um fundo para implantar faixa exclusiva. Faixa exclusiva é barato, faixa exclusiva é tinta. Não estou falando nem de câmera. Faixa exclusiva é coragem política e também, de implantá-la. Veja, se você conseguisse limitar o acesso em algumas áreas da cidade. Sim. Nesse acesso também só teria transporte público ou um pedágio urbano. Isso também seria um efeito, né? Porque você desencoraja o indivíduo de utilizar. Então, no caso de grandes avenidas, como aqui, o bairro do Recife ou a Avenida Conde da Boa Vista, eu vejo como importante você ter ali só a circulação do transporte público. Exatamente, estimular isso. Ou ampliação... Ou não, né? Porque já está ampliado, mas enfim, o acesso à boa viagem por determinadas vias rápidas. Exatamente. Claro, aí vem a questão da falta de recurso e infraestrutura que o país não tem, consequentemente, Estado e município. Exatamente. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, e a questão da meia passagem? Como isso impacta no sistema? Porque quem é que tem direito à meia passagem? O estudante, de uma forma geral. Ok, aí daquilo ali já tira um grande impacto, pelo que né? No setor a gente tem esse dado, a gratuidade do estudante, ela tem um impacto na casa de 17% a 20% no peso da tarifa. Então, aí a gente volta à discussão do financiamento, porque veja, hoje quem paga a gratuidade do idoso, quem paga a gratuidade do estudante é o trabalhador e o autônomo.
que não tem o benefício do Vale Transporte. Essa é a questão, né? Veja, a gente escuta muito falar isso, que não, mas a gente precisa de recursos para a educação, a gente precisa de recursos para a saúde, a gente precisa de recursos para a segurança pública, sem dúvida. Mas a gente também precisa que o transporte público, até porque ele virou direito social há 3 anos, entrou na Constituição como direito social, a gente precisa que ele também tenha um orçamento para isso. Porque sem o transporte público, a pessoa não chega na escola, a pessoa não chega no hospital, a pessoa não tem um lazer. Claro. Então, é essa mentalidade que a gente precisa resgatar. A gente precisa ter uma fonte de financiamento para o setor, que hoje é bancado pela tarifa do passageiro. Veja, quando você amplia a gratuidade de um estudante, quem está pagando isso é o trabalhador. Não existe, ele não sai de um fundo do Ministério da Educação. Entende? O do idoso, ele não sai de um fundo social. Ele sai do sistema. A questão do setor empresarial, aí é uma outra discussão. Tem ferramentas também, tem os contratos, você tem como apertar, você tem como exigir. Mas o que a gente precisa é entender que o setor de transporte público, ele não pode ser bancado pela tarifa, apenas. Não dá. Em lugar nenhum no mundo dá certo. Que você tem Você tem que ter o subsídio. Como esse subsídio vai vir, aí é outra questão. Então, vamos discutir essa taxação. A taxação de quê você se refere? De gasolina, por exemplo. Vamos tirar um percentualzinho. E coloca para o transporte público. Só que é isso, as pessoas não olham. Os veículos hoje, eles são basicamente o quê? São veículos utilizados, são movidos a gás, a gasolina? Não, diesel. Ao diesel. Diesel, veja, inclusive... E se ele tivesse um grande número, se fosse feito pelo gás? Por exemplo, você teria a possibilidade de barateamento ou não? Pode ser. Eu não domino muito esse assunto, mas, por exemplo, se tem uma grande discussão no mundo, que é a questão do ônibus elétrico, né? que como poluente seria o ideal. Mas a gente agora mesmo, o presidente da República acabou de desfazer o grupo que foi criado no final do ano passado para discutir a ampliação dos ônibus elétricos. Mas veja, a gente precisa primeiro do básico. A gente não tem faixa exclusiva para o ônibus andar. Seria o básico. Veja, quem anda de ônibus, é porque você não anda de ônibus. Quem sabe na próxima vez que eu vim aqui, você já vai ter começado a andar de ônibus. Inclusive aqui onde é o estúdio, é excelente para chegar de transporte público. Você está no centro, você chega de todas as formas aqui. Vamos falar de Recife. O Recife tem 2.400 quilômetros. 650 quilômetros passam ônibus. A gente tem 32 quilômetros com faixa exclusiva. Veja, é muito pouco. É isso que a gente volta àquela conversa do início. A gente precisa que o Brasil se volte para o transporte coletivo. Ou seja, aumentar o número de faixas Exatamente. E quem anda de ônibus quer, veja, ar-condicionado excelente, Wi-Fi, mas o que a gente quer é chegar rápido. Quem anda de ônibus quer chegar rápido. Ô, Roberta, como é que é essa concorrência entre aplicativos e transporte público? Então, você chega em São Paulo. O metrô de São Paulo é um bom metrô. Eu queria até que você opinasse sobre o metrô que nós temos hoje. Então, você vai para São Paulo, 3 pessoas. Uber ou pegar metrô para ir até o bairro da Liberdade? É melhor ir de Uber. Porque sai muito mais barato 3 pessoas achando o valor do Uber. Há uma concorrência, há uma tendência dos aplicativos retirarem as pessoas que usam transporte público? Veja, já se sabe, porque é uma coisa meio velada, assim. Se houve uma corrida, o setor de transporte público começou a enxergar os aplicativos de transporte privado de passageiros como inimigos, mas agora já estão mudando um pouco o discurso, porque podem ser aliados. Complementares. Pode ser aliados, você já tem algumas experiências. São Paulo mesmo fez isso em algumas estações do metrô. Um dos aplicativos, a pessoa que pegava o aplicativo a partir de algumas das estações do metrô tinha um desconto. São essas parcerias que a gente precisa ir buscando. Porque, veja, o conceito hoje, a gente até tem falado muito disso recentemente, é o conceito mais, que é Mobility as a Service, a mobilidade como serviço. Veja, hoje em dia, a nova geração, ela não quer mais eu ando de ônibus, eu ando de carro, Não, ela quer tudo. Ela quer uma nova experiência. Quer facilidade e rapidez. A mobilidade hoje, ela não é mais posse, ela é serviço. Veja, os números de habilitações nacionais, a gente fez um material recentemente no jornal, inclusive está disponível no blog Move Cidade, que se chama Nova Rotação,
que fala exatamente dessas novas experiências, dessa necessidade da gente pensar a mobilidade urbana de outra forma, com uma visão mais ampla de serviço. Há uma queda superior a 20% no número de novas habilitações entre jovens de 18 a 21 anos. Ou seja, isso significa que os jovens estão optando pelo transporte público. Não é nem transporte, eles não querem mais a propriedade do automóvel. É como o Airbnb. O cara não quer mais ficar no hotel, o cara fica no Airbnb. O cara compartilha uma bicicleta. Para que eu vou ter uma bicicleta correndo o risco de ser assaltada se eu posso pegar uma bicicleta, usá-la, devolvê-la? Então, a posse não interessa mais à nova geração. Isso é coisa dos antigos. Eles querem o serviço. Então, o que o cara quer? Eu mesmo, quando eu venho, veja, quando eu ando de ônibus, significa que eu tenho que pedalar. E é a melhor coisa para mim. Eu venho um trecho de ônibus, depois eu pego uma bicicleta, chego no jornal. É isso que eles querem. Eles querem fazer um trecho de Uber, de 99, depois pegar um pedaço do ônibus. Ou seja, que eu consiga chegar o mais rápido possível e com conforto. Com conforto, com facilidade, então, na palma da mão. Existem pesquisas, né, que indicam o enfraquecimento da cultura do uso do veículo particular? Sim, esses números da CNH é um fenômeno que você já vê nos Estados Unidos, já tem várias pesquisas nos Estados Unidos que mostram essa queda. A gente agora aqui no Brasil, nos últimos 3 anos, teve essa redução de 20%. E quando você conversa com a juventude, você vê. Eu mesmo tenho um filho de 19 anos, que a última coisa que ele pensa na vida é em tirar uma habilitação. Aliás, veja, tirar uma habilitação se tornou algo muito caro, na faixa de R$ 1.500, por aí. Tem isso também. Mas não é... Veja, você vem com um automóvel, você tem que pagar para deixar, não sabe onde deixa, tem toda uma dificuldade. É terrível. O aplicativo chegou, está na palma da mão, né? Sem dúvida. Agora, o transporte coletivo precisa correr atrás disso. Para encerrar, qual é o futuro do táxi? Veja, eu acho que o táxi, de fato, a gente vê o que é, quando a gente conversa com sindicatos, com os profissionais, a gente deu recentemente uma matéria, mais de 700 permissões foram devolvidas à prefeitura. Porque, e se barateou, né? Principalmente os motoristas que pagavam aluguel, mensalidade. Né? De fato, eu acho que assim, vai chegar um momento em que todo mundo vai se adequar e se equilibrar. Agora, de fato, o táxi, ele vai ficar num público seleto, a não ser que com vai ser reduzido e vai atender uma demanda seleta. Mas vai atender. Considerando classe, renda e faixa etária. E outro, esse privilégio da faixa exclusiva, que o aplicativo não tem. Então, quanto mais faixa exclusiva a gente tiver para o transporte coletivo, melhor para o táxi. Agora, há um público que não anda de aplicativo. Você deve conhecer algumas pessoas. Só anda de táxi. Então, eu acho que vai ter esse público. Agora, o que a gente precisa estar atento é no processo de regulamentação dos aplicativos. Isso. Que está agora para outubro. Então, a gente precisa ver se essa regulamentação de fato acontecer na prática e a gente vê que o serviço de aplicativo sobe um pouco, porque, veja, tem muita deficiência no serviço de aplicativo. A gente usa porque é mais barato. Mas deficiência como, por exemplo? De qualidade. Motoristas ruins, veículos velhos, isso é muito comum. Vira e mexe, quem usa sabe disso. Não é que no táxi não tenha, né? Você ainda tem taxista que se recusa, você entra no carro e ele não quer ligar o ar-condicionado. Ainda existe isso, o aplicativo também. Então, precisa ver se essa regulamentação ela vai trazer uma qualificação. Talvez para os aplicativos. Né? Redução do tempo de frota, de ano de frota. Tem umas coisas aí que precisam, que prometem ser funcionais. Roberta, nosso tempo esgotou. Quero lhe agradecer e foi excelente esse nosso bate-papo e bastante esclarecedor. Muito obrigado. Obrigada. Internautas, na próxima terça estaremos de volta com mais uma edição do Descomplicando a Política. E lembro, vocês podem participar fazendo comentários, fazendo perguntas. Um grande abraço para vocês e um bom restante de semana. Forte abraço.